Olá, seja muito bem-vindo ao Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Seja muito bem-vindo. Desde já eu falo para você curtir este material, compartilhar, se inscrever aqui no canal do IAG. É muito importante o seu envolvimento e participação. Hoje, novamente, eu tenho a participação e a presença aqui do Moses Coutinho. Seja muito bem-vindo, Moses. Obrigado, pastor. Obrigado por ter aceitado o convite. Uma alegria sempre, como todas as vezes, né, que venho participar aqui. É uma bênção para mim, porque eu aprendo muito. E que Deus nos abençoe nesse estudo. Muito bom. Nós temos outros canais para recomendarmos para vocês. Nós temos o canal Tempo de Semear, o irmão Kleber, Vágula, o Harry, a família deles, o Anderson, aceitaram o desafio de expandir, de avançar mais para o norte do país. E eles têm um canal chamado Tempo de Semear. Estão postando conteúdos relacionados à vida no campo. E eu peço que você acesse esse canal, também possa se inscrever, curtir, compartilhar o conteúdo desses nossos queridos irmãos que abraçaram este desafio. E nós temos também a lição do Lições para a Eternidade em espanhol. Fala um pouquinho mais para nós, Moses. Exatamente, irmãos. Aqueles que têm interesse na língua hispana, ou que tenham amigos que tenham esse idioma e gostariam de compartilhar também lições que são realizadas aqui no IAG, nós temos as lições da Escola Sabatina em espanhol no canal IAG Hispano. Lá são postados vários conteúdos, alguns produzidos aqui no IAG, outros de outros lugares, mas com excelente material também escolhido para vocês. E que vocês possam então acessar lá, compartilhar, curtir. Se vocês gostarem de língua hispana, é uma maneira mais de exercitar o seu idioma também. E qual que é a frase? Nós temos lições para a eternidade, seria lecciones para la eternidade? Exatamente. O pastor já está praticando. Mais ou menos, hein? Que maravilha. E, queridos, eu tenho uma ótima notícia para você que quer estudar aqui no IAG, na Escola Missionária. Entre em contato com a direção acadêmica, na pessoa do Alexandre Dantas. As inscrições para o próximo ano, 2026, já estão abertas. Então, é um processo em que aquele que está pretendendo vir precisa fazer relatórios, tem uma entrevista, então demanda um certo tempo e por este motivo já estamos abrindo as inscrições. Caso você tenha interesse de estudar aqui conosco, entre em contato. Não existe limite de idade, nós aceitamos alunos a partir dos 18 anos, mas não existe limite. Nós temos para essa turma, né, pessoas aí de 50 anos, 60 anos, mas de uma maneira geral, a turma é composta por jovens adultos. Então, se você tem interesse, entre em contato conosco, faça sua inscrição, entenda como que é o processo para ser aqui aceito, recebido como aluno da Escola Missionária IAG. E eu tenho também, como eu anunciei e mostrei para vocês no vídeo passado, este material maravilhoso, uma edição comemorativa do livro A Grande Controvérsia. 1,5 milhão de livros vendidos e distribuídos, abençoando milhões. Agora nós podemos falar 1 milhão, quase milhões de pessoas, né? Quando chegarem 2 milhões, milhões. Já estamos no segundo milhão. Já estamos no segundo milhão. Abençoando então milhares de pessoas, lares, famílias. E nós temos um projeto no IAG chamado Folhas de Outono. Você faz a sua contribuição, você faz a sua doação para este projeto e essa sua doação será respeitada. Nós temos um setor que administra esses recursos direcionados para o projeto Folhas de Outono. Você então faz a sua doação e nós fazemos a distribuição com obreiros aqui, tanto do IAG como irmãos e obreiros espalhados aí pelo Brasil, que estão indo em cidades sem presença adventista e distribuindo esse material maravilhoso. Então faça parte deste projeto. O irmão Júlio, que é responsável aqui pela parte do transporte, tem divulgado também nas suas redes sociais este trabalho. Então, essa sua participação e envolvimento ela é muito importante. Vamos dar início à recapitulação da lição da Escola Sabatina, que estamos na lição de número 12, que tem como título Amor e Justiça, os dois maiores mandamentos. Mas antes, vamos fazer uma oração. Convido você a fechar os seus olhos, vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, nós invocamos a Tua presença, o derramar do Teu Santo Espírito sobre nós, ilumine a nossa mente no estudo da Tua Santa Palavra, que seja uma bênção na nossa vida aqui, recapitulando, e na vida de todos aqueles que estão nos acompanhando.
Faça prosperar o Lições para a Eternidade para a honra e glória do Senhor, para que mais pessoas recebam a verdade para este tempo e recebam lições valiosíssimas para a vida delas também. Dá-nos a tua paz e companhia, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Moses, lê para nós 1 João 4, 20. Vamos ler aqui o verso para memorizar. Se um homem diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso, porque se ele não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então esse verso ele vem expressando a essência do tema da lição desta semana, que é amor e justiça, os dois maiores mandamentos. E nós entendemos que Deus ele é amor, que Deus ele é justo, que Deus ele ama a justiça, mas é importante o que nós como cristãos fazemos aqui e agora. Isso deve ser levado em consideração. E eu fico pensando, né, Moses, eu tenho 3 filhos, meu filho compartilha da minha natureza, eu não tenho um filho cachorro, mas que muitos possam olhar aí para um pet, falar, né, e até tratar como se fosse um filhinho, mas não é o seu filho. Meu filho compartilha da minha natureza. Ora, se em 1 João 4,8 Deus é amor e nós somos filhos de Deus, nós temos que ser o quê? Egoísmo? Será que nós não precisamos nos preocupar com as necessidades das pessoas ao nosso redor, com a nossa vida? Se estamos vivendo uma vida de amor e justiça, nós temos que então participar da natureza de Deus, da natureza divina. E se Deus é amor, nós temos que ser o quê também? Também amor. Amor. Então, o que a gente pode comentar já aqui no sábado a respeito dessa importância, não apenas coletiva da igreja, mas também individual da prática da justiça? É muito interessante nós notarmos, pastor, que Deus, ele ama, e ele ama a justiça também, nós vamos entrar nisso mais uma vez. Só que, apesar disso, o mal existindo, todo o sofrimento que existe, a lição vem trazendo tudo isso, né? Uhum. E também já trouxe de que Deus não pode simplesmente intervir em tudo e fazer o que ele quiser. Poder ele tem, mas ele se coloca numa situação na qual ele não passa por cima daquilo que deve ser feito. É o que o autor falou de regras de engajamento. Exatamente. A gente trabalhou nas outras lições. Regra de engajamento, ou seja, existe isso. E, portanto, Deus, embora ele não controle tudo, ele tem absoluto amor pelo amor e pela justiça. Ele tem amor pela justiça. Uhum. Então, quando ele vê injustiça, ele se sente indignado. Só que isso nos mostra, então, que Deus espera algo de nós e que não é a injustiça, que é o contrário, que é a justiça e o amor. Uhum. E o foco dessa lição especificamente vem trazendo essa questão do que é o amor que Deus espera de nós. E está profetizado o seguinte, apesar de tudo isso, de Deus não poder intervir, simplesmente acabar com tudo, ele vai chegar um momento em que ele vai fazer isso, vai enxugar nossos olhos toda lágrima. Vai destruir o mal definitivamente. Exatamente. Só que ele não é o único agente ativo na extirpação do mal, essa é a questão. Nós lemos na semana passada, eu li um texto, que mostrava que se o homem tivesse vivido em amor, conforme o exemplo de Cristo, mesmo depois da queda de Adão, a terra hoje seria um Éden. Ou seja, o mal tem se multiplicado porque o amor tem cada dia mais se esfriado. Isso é uma realidade. Então, todo cristão, olha só esse texto aqui, eu gostaria de ler. Uhum. Todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda de nosso Senhor, como também de apressá-la. Se todos os que professam seu nome produzissem fruto para a sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho? E como isso vai se dar? A primeira parte do texto diz que Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. E como você dizia no começo, o que Cristo tinha? O que Cristo era? Ele era amor. Ele era a personificação do amor de maneira visível. Uhum. O próprio Deus veio e manifestou esse amor. E a primeira parte diz que Jesus espera isso, e aqui já entra um pouco na lição de domingo. Antes que ele venha, se nós temos que manifestar o caráter de Cristo em nós, na igreja, deve ser manifestado. De amor, de justiça, exatamente, misericórdia. Deve haver amor pleno de um para com o outro, a ponto de nós, assim como Jesus, sermos dispostos a morrer pelo nosso irmão, e amor à lei de Deus, a ponto de que nós sejamos dispostos a morrer pela verdade. Ou seja, o mundo inteiro, Jesus, Deus mesmo, ele fica indignado com a justiça, e ele espera que essa manifestação do amor de Deus real, que é a própria vida de Cristo em nós, seja manifestado. Amor real. Qual é o maior amor que alguém pode ter, de acordo com o que o próprio Cristo disse? De dar a vida pelos seus amigos.
E Jesus ainda deu pelos inimigos. Ou seja, e no final ele fala, o novo mandamento é que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Uhum. No fim, o que Deus realmente quer e espera é que nós manifestemos esses atributos do caráter de Cristo. O amor supremo a Ele, como o Deus da verdade, e também ao próximo como a nós mesmos. Sim, e é interessante que a manifestação do meu amor para com Deus é amando o próximo. Certa vez eu ouvi que Deus escolheu ser abraçado no próximo, ou Deus escolheu abraçar o próximo com seus braços. Uhum. E isso é válido. A lição trabalhou a pessoa de Deus sendo amor, justo, aquele que ama a justiça. Trabalhou até agora, né? Não a lição dessa semana, mas de uma maneira geral eu estou falando, trabalhou a realidade do conflito cósmico, da existência do mal. Só que esse mal já foi derrotado, Satanás foi derrotado. Em breve esse mal acabará, mas o mal hoje é uma realidade. E será que nós, como cristãos, e aí a lição dessa semana traz para nós hoje, será que como cristãos temos que ser indiferentes a essa realidade? Primeira, de que Deus ama a justiça, e segundo, de que existe o mal? Será que nós temos que ser indiferentes ou nós temos uma parte a desempenhar em todo este plano, em exercermos este amor com que temos sido amados e também a justiça com que nós entendemos que Deus ele ama, ele prioriza tanto. Então, nós como cristãos, ao participarmos da natureza de Deus, não podemos ser indiferentes. Exatamente. Nós temos que amar como Deus amou. Nós temos que manifestar esta justiça. E o Antigo Testamento, né, Moses, vem falando muito, principalmente os profetas, em relação ao exercício dessa justiça para com os oprimidos, que no caso eram os órfãos, e até hoje são, né? São classes Que menos precisam de favorecidas, nós. que sofrem, que precisam de nós. Naquele contexto, as viúvas. Por que viúvas? Muitos se perguntam. A viúva, perdendo, obviamente, o seu marido e não tendo uma posteridade, ela, uma ou duas, ou seria uma prostituta ou seria uma mendiga. Então, o resultado de uma pessoa que não tinha agora um homem ao seu lado para prover, para dar descendência, aquela pessoa estaria fadada ao sofrimento, ou à prostituição, ou à mendicância. Então, essa é a realidade de pessoas sofredoras. E a gente pode colocar nesse meio, representando todos os sofredores, órfãos e viúvas, mas todas as classes hoje, podemos colocar hoje os refugiados, que é um problema seríssimo mundial. Nós podemos colocar qualquer tipo de situação em que pessoas estão sendo oprimidas. E onde estão os cristãos aí? Em questões de doenças e assim por diante, né? Então nós temos um papel a desempenhar. E é aí que as pessoas, ao olharem para nós, entenderão que Deus enviou o seu Filho, isso são as palavras de Cristo, de que Deus ele ama esse mundo pela manifestação do amor de Deus através do seu povo também. Então nós temos uma parte a desempenhar. Amém. E como você falou no começo, né? Eu acho que, eu não sei se foi mencionado, não me lembro, vamos ver mais para frente, se foi mencionado Mateus 25, mas ali é que fala aquilo que você disse no começo, de que Deus ele se sente abraçado quando você abraça. É verdade. Está escrito ali claramente com todas as letras, de que quando você fizemos isso, né? quando fizeste para um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. E aqui nós já começamos a ver um detalhe que a lição vai trabalhar mais para frente, de que é impossível amar o próximo sem amar a Deus e vice-versa. Não podemos escolher qual dos dois amar. Isso é bem interessante, mas vou deixar para... Legal, esse comentário vai ser excelente. Vamos entrar então na lição de domingo, que vem falando a respeito dos 2 maiores mandamentos. Quais são eles? E esses 2 maiores mandamentos, eles são uma exclusividade do Novo Testamento ou eles já são apresentados no Antigo Testamento? E qual é a novidade dos mandamentos, né? Como que a gente pode entender essa temática aqui de domingo? Quais são esses 2 maiores mandamentos? Acho que a gente pode ler o texto até que apresenta isso, né? Mateus 22. Lê para nós. Mateus 22, 34 a 40. Diz assim: Mas os fariseus, quando ouviram que ele fizera emudecer os saduceus, se reuniram. Então um deles, que era mestre da lei, perguntou-lhe, provando-o e dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo é semelhante a este:
Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Uhum. Então nós temos aqui claramente os dois mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses mandamentos já aparecem no Antigo Testamento? E o Sim. que é lei aqui? Como a gente pode entender esse texto aqui? Na verdade, em Deuteronômio já aparece isso aqui. Em especial, eu acho que em Deuteronômio vai falar sobre amar o Senhor Deus sobre todas as coisas. Deuteronômio 6, exatamente. Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto, ele realmente já aparece no Antigo Testamento. E o outro ponto que o senhor comentou? Do amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. Isso, exatamente. Uhum. Ou seja, nós encontramos os dois mandamentos, tanto no Antigo como no Novo. Na verdade, aqui Jesus não está criando mandamentos. Nem foi essa a pergunta do mestre da lei. A pergunta foi: qual é o grande mandamento na lei? Esse foi o ponto que eu perguntei a respeito da lei. Como que a gente pode entender lei? 10 mandamentos ou a lei, de uma maneira mais ampla, a compreensão deles de lei? Esse é o ponto. Com certeza seria essa compreensão total da lei. Uhum. Os 10 mandamentos, Pentateuco, né? Os 10 mandamentos, eles são a essência de tudo, é bem esmiuçado, né, para que o povo possa entender de maneira clara quais são as atitudes a tomar. Mas, no fim de tudo, os 10 mandamentos também estão aqui, encaixados dentro dessas coisas. Nós sabemos, uma tábua é dedicada ao amor a Deus e a outra tábua é dedicada ao amor ao próximo. Primeiro a quarto mandamento, o próximo não se beneficia necessariamente, diretamente, do fato de eu não tomar o nome de Deus em vão. Talvez de maneira secundária, mas isso é um dever para Deus. Agora, aqui que é interessante, a segunda tábua é um dever para quem? Para com o próximo. Para com Deus também. Foi Deus quem deu a lei. É verdade. Ou seja, é inseparável você amar o próximo e não obedecer a Deus, não amar a Deus também. Porque Deus... Amar o próximo é uma manifestação do amor para com Deus. Exatamente. O interesse do ser humano, Deus fundiu o seu interesse com o interesse dos seus filhos. Então, quando nós demonstramos amor para com o Filho de Deus, nós demonstramos amor para com Deus. Amém. Então, esses mandamentos não são novidade do Novo Testamento, eles já aparecem no Antigo Testamento, mas tem uma novidade no Novo Testamento a respeito disso, né? Que novidade seria essa? Nós temos aqui o aspecto de amar assim como Cristo amou. Então, como que Cristo amou a Deus acima de todas as coisas e como que Cristo amou ao próximo? Aí vem a novidade, né? João capítulo 13. O novo mandamento. Esse é o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Então a novidade está neste aspecto, e não na letra, mas no espírito. Como que você cumpre este mandamento, que é uma revelação sempre, né? Desde o princípio da vontade de Deus. Não é uma questão... Eu vejo que muitos evangélicos batem nessa tecla como se fosse uma exclusividade do Novo Testamento, mas essa é uma revelação primordial. Deus sempre quis que o seu povo amasse como ele ama, amasse a ele acima de todas as coisas e amasse ao próximo como a si mesmo. Então, agora, a revelação através da pessoa de Jesus é como você fazer isso, né? Exatamente. E detalhe, não é que antes do Novo Testamento isso não existisse por outra razão, até dessa questão do novo mandamento. Como que Jesus amou? O que é amar como Jesus amou? Certo? Nós temos alguém no Antigo Testamento que foram tipos de Cristo nesse aspecto? Temos, muitas pessoas. É verdade. O próprio Moisés foi um, porque o povo ia ser destruído. José. Pois é, e no caso de Moisés o povo ia ser destruído e ele falou, não, melhor arriscar o meu nome do que tirar esse povo. Não tira esse povo. E ele explicou por quê, ou seja, demonstrou amor ao povo e falou ainda depois, como vai ficar o seu nome diante das nações? Amor a Deus e amor ao próximo de maneira total, e amou como Cristo amou, estava disposto a morrer. Ou seja, nós não podemos dizer que antes disso Deus não precisava, não queria isso. Né? A gente não pode afirmar que eles não tinham exemplo e referências de como amar de uma maneira ideal, porque era o Espírito de Cristo nessas pessoas realizando toda essa obra. É exatamente isso. Exatamente. Antes dos 10 mandamentos, será que eles não guardavam os 10 mandamentos? Então, é claro. O fato deles chegarem só veio para, olha, só para vocês entenderem claro e não esquecerem, é isso aqui. Tanto é que o sábado está escrito, lembra-te, para vocês não esquecerem. Da mesma maneira, Jesus vem com um novo mandamento que já existia. Na verdade, agora ele deixa claro, para que a gente não esqueça que a gente tem que amar como ele amou. Amém, louvado seja Deus. E tem aqui a segunda pergunta, né, de domingo. Como a resposta de Cristo à pergunta do jovem rico está ligada à sua resposta à pergunta do intérprete da lei em Mateus 22?
que Jesus fala para o jovem rico e como que a gente pode interligar essa questão com Mateus 22? No caso do jovem rico, ele chega a Jesus com uma pergunta do que fazer para herdar a vida eterna. Jesus fala que ele tem que guardar os mandamentos e dá os exemplos dos mandamentos. Eu gostaria até de ler. Mateus 19, Mateus 19, 16 a 16. 23. Diz assim: Eis que vindo alguém, disse-lhe: Bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter vida eterna? E ele disse: Por que tu me chamas bom? Não há nenhum bom senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse ele: Quais? Interessante. E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em qual lado da tábua está isso aqui? Na segunda. Na segunda. Ou seja, ele primeiro fala: ama o teu próximo como a ti mesmo. E então ele vem e diz: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude, o que me falta ainda? Aí Jesus responde: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e terás tu um tesouro no céu, vem e segue-me. Se ele acreditava realmente que Jesus era quem era, um mestre, o bom mestre, o filho de Deus, Jesus foi inteligente nessa questão. Por que você me chama bom, se bom é só Deus? Ou seja, você acredita que eu realmente sou o filho de Deus? Então o que eu te digo é isso aqui: vai, vende os seus bens, dá aos pobres e vem e segue-me. E aí ele manifestou que, na verdade, ele não guardava aqueles mandamentos. Ele não tinha disposição de, por Jesus e por Deus, vender tudo e dar aos pobres. Sim. Ou seja, no caminho do jovem rico havia algo entre ele e o amor a Deus e ao próximo. Algo que nós podemos classificar como ídolo, talvez. Sim, com certeza. O dinheiro para ele ali naquele contexto era um ídolo. Exatamente. Tanto é que ele é até hoje conhecido como o jovem rico. Não como o converso de jovem Jesus. abnegado, jovem que se sacrificou. Se ele tivesse feito isso, certamente seria chamado jovem abnegado. Mas ele é o jovem rico, porque ele foi rico do jeito que chegou a Jesus, mas foi em pobre bens materiais. Espírito. Exatamente. Então, essa lição, esse diálogo de Jesus com o jovem rico, ele é muito significativo, porque mostra que o jovem rico guardava a letra da lei, mas o espírito não. Exatamente. E nós podemos cometer o mesmo erro, viver uma religião cristã, adventista, de checklist, mas estarmos observando a letra da lei, tendo a justiça dos fariseus, assim como eles tinham justiça, né? Eles eram estritos guardadores da lei, mas eles rejeitavam o espírito da lei. O espírito da lei é o amor, porque a eternidade não está na letra, a eternidade está no espírito da lei. E qual que é a eternidade em relação ao espírito da lei? Por detrás de cada um dos preceitos você tem princípios, e os princípios são eternos. E o maior princípio, que é o derivador de todos os demais, é o amor. Então, eles faziam A, B, C, o jovem rico falou: não, mas eu tenho feito tudo isso. Não, mas você não tem feito de acordo com o Espírito de Deus. Você tem guardado a letra, não o Espírito. Exatamente. Tem uma coisa que está te sendo um empecilho aí, está te sendo um estorvo, está te trazendo para o mundo, que é o dinheiro. Vende as coisas para você ser perfeito, ou seja, amar como Deus ama. Para você. E existia algo na mente do jovem rico que o incomodava. Sim. Porque ele guardava, mas não tinha paz. Ele sabia que algo estava errado. Faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa. E Ellen White fala, né? Reter do Senhor pouco ou muito significava conservar aquilo que diminuiria sua força e eficiência moral. Pois, se as coisas deste mundo são nutridas, embora incertas e sem valor, absorverão todo o ser. E era o que, de fato, acontecia na vida deste jovem. Tem algo que... Desculpa, pastor. Sim, não, tem algo que eu acho até interessante nessa história do jovem rico, é que algumas pessoas, então, dizem que as pessoas elas só guardam a lei, mas não fazem caridade. E outros que demonstram supostamente amor ao próximo através de cuidado mesmo com as pessoas. Só que se nós formos ver o que o jovem rico disse, é que ele fazia isso. Exatamente. Ele disse o quê? Aqui, ó, olha só, Jesus colocou todos os mandamentos, entre eles estava: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele falou: não, mas eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Eu tenho feito isso, né? Exatamente. Aí Jesus falou: na verdade, talvez a sua intenção não esteja aí. Talvez você esteja tentando comprar o céu cuidando dos outros. Mas isso também não é válido. Amar de verdade é o seguinte: quanto interesse você realmente tem na pessoa para quem você dá a sua esmola, por exemplo? Você dá a esmola para tipo falar: olha, se eu der, para aliviar a sua consciência. Já aliviei a consciência, já ajudei alguém hoje, amém.
Ou será que você realmente se preocupa por aquela pessoa, tem amor real por ela? E é isso que te faz ter a atitude para com ela. Sim. E eu digo isso até com relação a um irmão que está em erro, por exemplo. Sim, É muito sim. comum, quando uma pessoa fervorosa percebe um irmão em erro e vai repreendê-lo, ela está zelosa ali, Uhum. mas qual é o real interesse dela na conversão do coração daquela pessoa? Aham. Ou é ganhar um debate, ou é, de certa forma, até de uma maneira assim oculta, alimentar o orgulho, o egoísmo, Exatamente. a vitória, né? Eu ganhei um debate. Porque o que o Moço está falando é muito importante, você que está nos escutando, e isso se refere a nós. Deus, ele quer que nós façamos o certo, mas também com a motivação certa. Exatamente. Ou se nós até levarmos numa última consequência, a motivação com que nós fazemos as coisas é mais importante do que aquilo que estamos fazendo em si. Então, não basta fazer o certo, mas nós temos que fazer também da maneira certa. De uma maneira Exatamente. abnegada, por amor, altruísta Sim, e eu acho que é e um convite para etc. nós fazermos uma introspecção, porque o que Ellen White disse aqui, né? Se as coisas deste mundo são nutridas, embora incertas e sem valor, absorverão todo o ser, Uhum. tem alguma coisa deste mundo que eu estou nutrindo? Sim. Ou será que não? Porque Uhum. o jovem rico, gente, não pensem que nós somos muito diferentes. Ele achava que estava fazendo tudo certinho. Até que Jesus fez uma pergunta que fez tudo cair diante dele. Caiu a máscara, né? Exatamente. E a lição traz uma pergunta, que é retórica também, cada um tem que pensar e responder sozinho. Embora nem todos sejam chamados a vender o que têm, como ocorreu com o jovem rico, existe algo em sua vida que, se não abandonar, poderá levá-lo à perdição eterna? Então, uma pergunta É para uma nós pergunta pensarmos. muito séria, né? E eu lembrei aqui de um texto de Mateus 5, versículo 20, que eu falei da justiça dos fariseus, porque eles eram estritos observadores da lei, mas eles tinham justiça própria. Mas olha só o que Jesus fala em Mateus 5,20, diz assim, ó: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Algumas traduções dizem assim, excederem muito. Uhum. Como assim? Imagina, eu fico pensando aqui, Moses, alguém ouvindo essas palavras de Cristo. Pensou assim, então quem que pode ser salvo? Se a minha observância para com a lei tem que exceder em muito a daqueles que já observam estritamente a lei, então quem poderá ser salvo? Mas Jesus, ele estava aqui trazendo o aspecto do cumprimento da lei, ou da amplitude da lei, que os fariseus observavam a letra, mas eles ignoravam o espírito. Jesus quer que nós guardemos a letra, mas ele não quer que nós negligenciemos o espírito. Exatamente. Vivendo o espírito da lei, você viverá a letra da lei e, consequentemente, excederá em muito a observância da lei do que os escribas e fariseus tinham, essa justiça, né? Então, pense, né? Com que motivação você tem feito o que você tem feito? Ao suprir as necessidades das pessoas, ao operar essa justiça que a lição vem falando, ao suprir essas carências ao seu redor. Isso é muito significativo. Sim, e às vezes, irmãos, imagine o Paulo antes da conversão, certo? Aham. Será que ele era justo? Ele fala bem assim, em relação à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Ou seja, ele guardava a lei de maneira que ninguém podia colocar uma nódoa, um detalhe de erro ali. Só que no final da conversa ele fala, eu reputei tudo isso como escória. Esterco, né? Exatamente. Como refúgio. Ou seja, no final das contas, talvez não seja tão difícil nós fazermos nossa justiça exceder a dos fariseus. É mais difícil nós entendermos que isso é necessário. Aham. Eu diria que é isso, esse é o ponto. Para nós começarmos a nos perguntar realmente, por que eu estou fazendo isso aqui? Perguntar para si mesmo. Eu estou fazendo isso aqui porque já é uma rotina? O que me move, né? É porque eu quero que os outros vejam? Ou eu estou fazendo isso aqui porque eu sei, por exemplo, que eu preciso ser vegetariano porque isso me faz bem? E porque isso me fazendo bem me prepara para fazer bem a outras pessoas. Eu cuidar da minha saúde vai me fazer ser uma pessoa mais saudável, porque Deus quer pessoas saudáveis, ou porque eu vou estar mais disposto a prestar serviço? E quando você fala isso, você se obriga a prestar serviço. É verdade. Então, que nós comecemos a fazer essas autoanálises, né? Autoanálises com relação a isso. Amém, louvado seja Deus. Quer fazer mais algum comentário da lição de domingo? Acho que podemos avançar. Vamos avançar então para segunda-feira, que tem como título os 2 maiores pecados. Quais são eles? Porque nós temos os 2 maiores mandamentos
Quais são os dois maiores pecados que se opõem a esses dois grandes mandamentos de amar a Deus e ao próximo? Bom, Quais nós são eles podemos aqui? começar com o primeiro aqui, né? Que a Aham, lição traz para nós, que está em Salmo 135, 3 a 9, uhum, e que faz menção à questão da idolatria, sim. certo? Mas eu gostaria mesmo de ler com os irmãos um pouquinho daquilo que está no segundo mandamento, porque eu achei isso muito interessante. Uhum, Era muito frequente que o povo de Deus caísse na idolatria. Isso aconteceu muito, desde que eles saíram do Egito, aconteceu por centenas de anos ali, de eles caírem na idolatria, Deus restaurava, eles de novo caíam, uhum, e aconteceu repetidas vezes. E Deus, já prevendo isso, olha o que ele colocou no segundo mandamento. Ele diz assim: não farás para ti nenhuma imagem esculpida, ou qualquer semelhança de coisa alguma que está em cima no céu, ou que está embaixo na terra, ou que está na água debaixo da terra. E aí, vamos lá, o verso 5 mesmo. Sou um Deus ciumento que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta gerações daqueles que me aborrecem. Por que ele colocou esse detalhe no segundo mandamento? uhum, É exatamente porque o povo de Deus teria essa tendência. Os filhos estavam herdando dos pais essa tendência a sempre buscar algo a mais, algo além da simplicidade daquilo que era aquilo que aham, Deus pedia. E eles buscavam para si então a idolatria, e isso Deus uhum. colocou no segundo mandamento, não foi à toa, não foi por acaso. E aí a gente pode perguntar, tá, mas então, e a questão do amor? Onde que entra? O amor, irmãos, está aqui, nesse verso, nesse mandamento. Olhem só. Ele visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e mostro misericórdia a milhares dos que me Amam. amam. Ou seja, literalmente, quem ama a Deus não tem ídolos. Uhum. Basicamente é isso. E aqui, quando nós vemos que o que Deus quer é E daí já amor, tem relação com o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Qualquer idolatria é ter um Deus exatamente. Ou entre seja, você e Deus. no fim da conta, no fim dos pontos, nós temos que aplicar esse mandamento para a nossa vida. E hoje é óbvio que ninguém tem uma estatuazinha de um ídolo, nenhum, pelo menos um conhecedor da palavra de Deus atual, nos dias de hoje, vai adorar ídolos. Aham, um Baal, um Seja o que for. Moloque, o que seja. Aham. Mas nós vemos que a raiz de tudo está no amor a Deus ou não. E aqui está dizendo que Deus faz misericórdia aos que o amam. Se hoje existe algo que está no caminho do meu amor para com Deus, isso é um ídolo. Uhum, Seja o que for. uhum, Seja uma opinião acariciada, seja um pecado acariciado. Tanto é que termina dizendo que ele faz misericórdia a milhares dos que o amam e guardam os seus mandamentos. uhum. Então, se tem algum mandamento que tem sido quebrado em minha vida, aquilo é um ídolo. Aham. E você me fez pensar a história de Adão e Eva. Quando Adão coloca Eva entre ele e Deus, aquilo foi uma atitude de idolatria. Exatamente. E não existia Baal, não existia nada, né? Qualquer coisa que nós amamos mais do que a Deus é um Exato. ídolo. É basicamente isso. E você tem os ídolos modernos, a questão sexual, dinheiro, fama, qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você, como o Moses está falando, colocar entre você e Deus é um ídolo. E o próprio Uhum. mandamento nos traz a linha. Qualquer coisa que se desvie dos mandamentos de Deus não vai permitir que eu o ame. E isso é o ídolo. Porque nós podemos dizer, ah, não, eu posso ser um famoso servo de Deus. Pode, mas você tem que vigiar até onde essa fama vai me permitir andar nos mandamentos de Deus. Uhum. Se ela me desvia disso e eu continuo preferindo ela, é um ídolo. Uhum. E aqui a gente comentou da idolatria, mas qual que é, porque a lição fala dois maiores pecados. Qual seria o outro maior pecado também? O outro maior pecado é justamente em relação ao ser humano. Assim como o primeiro grande pecado é contra o amar a Deus, o segundo é contra Uhum. o amar o próximo. Uhum. Esse seria o segundo pecado. E, na verdade, aqui se Interessante. fala de Zacarias, mas todo o Antigo Testamento, os profetas falam sempre disso. É verdade. Sempre. É uma nota tônica, assim, né? Façam a justiça, cuidai dos órfãos, das viúvas, fazei justiça ao oprimido. Que a balança de vocês Isso. seja justa. Não pendam a balança para o ímpio. E aí nós voltamos àquilo que nós falamos antes, de Mateus 25. O Senhor sente em si mesmo as injustiças que são feitas a seus filhos. Uhum. Certo? E nesse aspecto nós vemos aqui já mais uma vez entranhando o amor a Deus e o amor ao próximo. Uhum. Então, Deus se sente irado, ou nós podemos dizer de uma maneira boa, irado, de maneira justa, assim como Jesus se irou no templo, quando nós demonstramos injustiça. Quando ele vê uma balança que pende mais para alguém em detrimento de outro, Deus se ira. Uhum. Isso causa indignação no coração de Deus. Uhum.
E nós vemos, portanto, que Deus ama a justiça, que na verdade o resultado dela seria o amor. Essa ira que, consequentemente, será manifesta mediante um juízo, é para que a justiça seja feita. No sentido assim, foi feita uma injustiça, Deus se irou, operou um juízo para que a justiça seja feita naquela situação. Quer seja, novamente, aquele que operou a injustiça agora faça a justiça, ou aquele que foi injustiçado receba da parte de Deus a justiça no aspecto positivo, né? Vingativo, assim, se eu posso dizer. E nós temos aqui a lição falando então de idolatria e sofrimento infligido ao próximo, ao povo, às pessoas menos favorecidas e assim por diante, mas tudo isso evidencia que a pessoa não tem amor no coração, porque o amor de Deus ele tem que vir de fora para dentro, ele tem que ser colocado no nosso coração. Amar como Deus ama, para guardar os mandamentos, você precisa amar a Deus. E é o próximo. É o que Jesus falou, se me amais, João 14,15, guardareis os meus mandamentos. Então, para guardarmos a lei de Deus, para guardarmos os mandamentos de Deus, precisamos amar a Deus e ao próximo. E como que eu posso amar a Deus e ao próximo se Deus não colocar em meu coração o amor? Então, se eu não estou amando aquele que eu vejo, significa que eu não amo aquele que eu não vejo. Então, a idolatria e o sofrimento que eu posso infligir sobre alguém ao meu redor evidencia que eu não sou coparticipante da natureza divina, que eu não sou filho de Deus. É interessante Mateus 5 aqui, irmãos, só para eu finalizar meu comentário sobre isso. Olha só o que diz aqui, ó, versículo 44, diz assim: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem. Então, amar não está relacionado apenas a uma ação, mas uma reação. Se a pessoa é uma inimiga, é que ela tem agido contra mim. Mas como que eu tenho reagido a ela? Eu tenho sido vingativo? Eu tenho procurado de alguma forma prejudicado essa pessoa? Ou eu tenho procurado amá-la? Então não é só em relação a agir, é reagir. Bendizei o que vos maldizem. Olha só. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. O que diz aqui agora? Para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Ou seja, para que eu seja filho de Deus, eu preciso fazer isso, isso e aquilo. E como que eu posso fazer? Somente se eu nascer de novo, né? Ser guiado pelo Espírito, o amor de Deus for colocado em meu coração. Amém. E eu acho que isso introduziu perfeitamente o último comentário que eu gostaria de fazer sobre essa lição, ótimo. pastor. Que tem a ver com a pergunta para refletir, que está no final da lição, que diz: por que o amor de Deus não pode ser separado do amor aos outros? Como você entende essa ligação inseparável? E eu gostaria de pôr um exemplo aqui, e eu espero que seja bem compreendido este exemplo, e creio que não vai haver brecha para ser mal compreendido. Mas eu gostaria de perguntar, quando Paulo diz assim, maridos, amai vossas mulheres, e tal, isso é uma lei de quem? É uma lei que eu devo a quem? A quem eu devo o cumprimento dessa lei? A Deus. A Deus. O amor depende, então, de alguma circunstância para que eu ame? Não. Então o marido deve amar a esposa em quantas situações? Em todas as circunstâncias. Em todas. A segunda parte diz, mulheres, respeitai os vossos maridos. Se a mulher diz respeito ao marido, isso lhe dá o direito de deixar de amá-la? Não, também. Não, porque é um dever para com Deus, não é um dever para com ela. Ela é a beneficiada, mas é um dever, uma lei de Deus, não é a mulher que te deu essa lei. E agora está a parte delicada, no lado contrário. Se o homem não manifesta amor pela esposa, ela tem o direito de não respeitá-lo? Também não. É algo que às vezes as pessoas ficam em dúvida de responder, mas também foi Deus que deu a lei. Tanto é que Pedro fala que algumas mulheres que com maridos descrentes poderiam ganhar pelo seu exemplo seus maridos. Ou seja, assim como para o marido o amor é incondicional, para a mulher também é incondicional o respeito. E isso encaixa perfeitamente com aquilo que você falou. Isso são coisas que são deveres que Deus nos deu para com o nosso próximo. Como separar as duas coisas? Não tem como, É impossível. Né? Quando eu separo, eu descumpro a lei de Deus, é basicamente isso. Ah não, mas eu devo amor a Deus, não essa mulher que fica me importunando. Acabou de perder todos os amores que poderia existir, você quebrou. Ah não, esse homem não merece respeito porque ele não demonstra amor por mim. Está condicionando o amor. Exatamente, o amor é condicional e o respeito. Nenhuma dessas duas coisas. Para o homem, no caso, estou falando que amor é respeito.
Sim. que é o que o Paulo está dizendo, né? Uhum. Cada um tem sua necessidade. Então, que nós entendamos que tudo aquilo que Deus nos exige, e aqui você falou em relação ao próximo no geral, aqui eu estou pondo dentro do casamento, dentro da família. Uhum. Tanto o amor como o respeito, todos esses valores, eles são ordens de Deus. Você não assinou um papel dizendo, eu vou respeitar você, a não ser que... Condicionalmente. Ou eu vou te amar até o dia que você for contra alguma coisa. Não. É amor e respeito até a morte. Uhum. Não é isso? É verdade. E assim, nós seremos filhos do nosso Pai que está no céu. Isso é sobrenatural, porque só filho de Deus pode amar como Deus ama. Esse é o ponto que eu quis destacar e que o Moses tem falado. Como que você pode amar ao próximo de uma maneira incondicional? Isso não é natural nosso. Não nasce no nosso coração. O que é natural, e Jesus fala lá em Mateus 5, é você amar as pessoas que te amam. Até os publicanos, ele fala assim, até aqueles Até que os vocês... ímpios amam os que... Até aqueles que vocês consideram traidores da nação podem fazer isso. O que vocês têm feito demais, se vocês amam aqueles que amam vocês? Agora, amar os que perseguem, os que odeiam, os que maldizem, aí está a genuína manifestação do amor de Deus incondicional. E não adianta pensarmos assim, só Deus pode amar dessa maneira. Só Deus pode amar e só Filho de Deus pode amar dessa maneira. Se Cristo amou dessa maneira, e Cristo é o nosso exemplo em todas as coisas, o mesmo Espírito que estava em Cristo pode estar em nós hoje. A mesma natureza divina de Cristo pode ser a nossa natureza hoje mediante coparticipação. Então, é possível? É possível. Humanamente falando, não. É algo sobrenatural. No entanto, como nós trabalhamos na semana passada, Deus opera e o homem coopera. É claro que pode vir sentimentos e pensamentos de vingança, de raiva, de ira, de o que quer que seja relacionado à carne e ao pecado, mas você não deve alimentar essas coisas. Essas coisas devem ser banidas do coração, e aí vem Filipenses 4:8, tudo que é puro, santo, tudo isso ocupe a mente de vocês, suplique a Deus para que você possa amar a pessoa que tem te prejudicado, a pessoa que tem te feito mal, quer seja um ente da família, né, um membro da família ou alguém relacionado à sua vida, para que você exerça esse amor. Ore a Deus, Ele vai operar esse sobrenatural na sua vida. Amém. É uma promessa, e nós temos que viver pelas promessas de Deus. Eu acho interessante aqui em Romanos 13, Moses, que diz assim, a partir do verso 8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. É o que você exatamente falou. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, e há, não há outros mandamentos? Nesta palavra se resume. Ele resume a lei, sabe como? Não no amar a Deus acima de todas as coisas, mas assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. No fim. Porque é o fim da ponta, né? É a ponta. Deus te ama, você ama a Deus e você vai amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não ama ao próximo, significa que você não aceitou ainda o amor de Deus por você, não compreendeu o amor de Deus por você e você não está amando a Deus. É a evidência final. Quem não ama né? o próximo não viu nem o conheceu. Exato, é o que o 1 João fala. Esse ponto é muito importante, porque eu posso falar, eu amo a Deus, mas eu tenho vivido uma vida indiferente às necessidades das pessoas ao meu redor. Isso não é amor, isso é uma teoria que criou na cabeça, né? O amor a Deus, ele é manifesto no amor ao próximo. A gente tem que entender isso. Como que eu posso amar aquele que eu não vejo? Ame o próximo. Mateus 25, como o Moses bem comentou. Que lição, hein, Moses? Não é fácil digerir isso não, hein? É um desafio. Para uma natureza pecaminosa que só pensa em si mesma, isso aqui é tudo tortura. Né? Exato. Então... Isso que realmente... por isso que nós devemos entender claramente que tudo aquilo de bom que nós fazemos só pode vir de Deus. É verdade. Nossas atitudes nunca vão nos recomendar a Deus. Estão imersas no egoísmo, no pecado. Exatamente. É como Paulo falou, a nossa salvação e tudo aquilo que é concernente a ela não vem pelas obras. As nossas obras são simplesmente gestos de cooperação e gratidão. É como se Pedro está se afundando na água
está se afogando, pede socorro, Jesus estende a mão. Se ele não estende a mão para pegar de Jesus, ele morre. Mas agora, eu estendi a mão para... Que lógica é essa? Não tem lógica nenhuma. Faz o menor sentido. Ou seja, estender a mão é um gesto desesperado que nós devemos ter para que nós sobrevivamos. É a fé. Mas a fé tá salvadora, né? Esticou a mão, mas cadê a mão de Jesus para te puxar? Você não sai dali, ué. Exatamente. Só Deus pode plantar no amor. Não é uma planta de origem humana. É uma planta de origem celestial, o amor. Louvado seja Deus. Amém. Se você está gostando deste conteúdo, eu peço que você curta, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreve no canal, ative as notificações. Eu quero aqui mostrar o livro O Desejar Todas as Nações, que depois da Bíblia, eu julgo ser o livro que mais revela este amor de Jesus por nós. É um best-seller, é um livro maravilhoso que fala da biografia de Jesus. Desde o seu nascimento até a sua ascensão, o início da sua obra de intercessão no céu, que é o último capítulo, que é um capítulo, toda vez que eu leio, eu choro. É lindo, lindo, lindo você ler esse capítulo da ascensão de Cristo e do início da sua obra de intercessão. Então entre em contato, adquira seu material, use também para realizar evangelismo, assim como a serva do Senhor orienta, para usar o livro Desejar Todas as Nações, para realizarmos também evangelismo. É um livro que cooperará na preparação de um povo para o retorno de Cristo. Vamos aí para a lição de terça-feira, que tem como título Deus ama a justiça. Moses, Deus se preocupa com os oprimidos, com aqueles que sofrem, com os marginalizados, ou Deus não está nem aí? Nós já vimos aqui, né, e se nós tivermos alguma dúvida, leiamos Mateus 25, eu digo mais uma vez. Jesus fala daqueles que estavam presos. Quando a pessoa está presa, pode ter duas razões. Ela pode ter sido presa por amor ao evangelho ou por outras razões. O fato é, se aquela pessoa está no seu alcance se tornar um filho de Deus, Deus se interessa por aquela pessoa. Deus se interessa por todos, na verdade, né? Mas nós fazemos como se fosse o próprio Deus um bem para essas pessoas, né? Sim. E no Salmo 82, que a lição nos traz aqui, Deus está julgando algumas pessoas. Ele está sendo duro com algumas pessoas. Olha só o que ele diz. Deus se encontra na congregação dos poderosos, ele julga entre os deuses. Por quanto tempo julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos perversos? Defendei os pobres e os órfãos, fazei justiça ao aflito e ao necessitado, livrai o pobre e o necessitado, liberte-os da mão dos perversos. Ele continua falando. Deus demonstra aqui a sua preocupação, mas eu acho que tem uma história na Bíblia que demonstra isso de maneira ainda mais clara, mais palpável talvez para nós. Sabe a história dos dois homens que tinham uma dívida? Um homem devia, vamos supor... uma dívida impagável. Vamos lá, um homem devia R$500 para o outro e o outro devia 5 milhões de reais. O maior cobrador, credor, veio então cobrar para aquele que devia os 5 milhões. Ele falou, olha, eu não tenho condições de pagar, me dá tempo. E ele falou assim, olha, todo o tempo do mundo não vai ser suficiente para você pagar isso. Mas eu não vou te cobrar isso. Eu te perdoo, a dívida está perdoada. Vai lá, fique em paz. Imagina quanta gratidão esse homem não deveria ter. Aí ele sai pela porta, encontra o outro que devia 500, e fala, e aí, cadê o dinheiro que você me devia? Eu preciso de mais tempo. Ele fala assim, precisa de mais tempo? Aí vai lá, denuncia ele vai preso, o nome dele fica sujo, e ele está lá na cadeia sofrendo. Imagina o que acontece com o homem que perdoou os 5 milhões do outro. Ficaria assim, indignadíssimo. Indignadíssimo. Tanto é que ele falou, você fez isso? Não, então tudo bem. Então eu também vou cobrar a sua dívida. Quem ia ficar mais tempo preso? Com certeza. Com certeza aquele que devia os 5 devia milhões. Mais. Exatamente. Então Deus se coloca nessa parábola como o homem que era o credor da maior dívida. E como esse homem se sentiu é como Deus se sente. Isso em um caso de dívidas realmente. Mas aqui ainda está falando dos outros casos, nos quais é simplesmente exercer a justiça. Não pender para um lado ou para outro, não ser a favor do rico, em detrimento do pobre. Não fazer o juízo, né, no caso aqui está falando de governantes terrestres especificamente, não efetuar o juízo de maneira a beneficiar aquilo que é melhor para si mesmo, mas sim para a justiça. Literalmente a justiça. Né? Então, com tudo isso, vemos claramente que Deus ele realmente se sente muito indignado com a justiça. O caráter dele é anti-injustiça. Deus é incompatível quando é injustiça e com é verdade.
Não, é impossível Deus amar algo assim. E eu vejo assim, não apenas uma indignação ou uma manifestação de uma ira divina em relação à injustiça, mas uma tristeza, né, pelo professo povo de Deus que tem tanta luz e conhecimento não viver essa justiça, não praticar essa justiça, esse amor. E aí a gente entra não apenas, e aqui eu quero dar um exemplo, né? Não apenas no sentido assim, eu recebo o perdão de Deus, mas eu não estou disposto a perdoar. Daí entra naquela parábola que você contou. Mas se eu também não levar essa mensagem de que Deus perdoa, de que é possível que a pessoa perdoe as pessoas, eu também estou sendo negligente. O que eu quero dizer é que a injustiça pode ser operada por alguma ação que eu cometa, mas ela pode ser também passiva. Eu não estou fazendo nada Sim. também, que é a indiferença. E para mim, na minha opinião, Moses, a indiferença às vezes ela é pior do que uma injustiça operada. Vou dar exemplo. Eu estou assim andando na rua, vejo ali um morador de rua e dou um chute nele. É uma injustiça operada. Sai do meio do caminho e dou um chute nele. É uma coisa que gera indignação de quem vê, da parte de Deus, de todo mundo, geraria. Mas eu pular o mendigo, para mim é pior. É porque, tipo assim, eu não tô nem aí. Se tivesse uma pedra. Ele não merece nem meu chute, entendeu? Tipo assim, ele não merece nem meu descaso, nem nada, assim. Ele é uma ameba. Então, essa compreensão da indiferença, sendo uma injustiça inativa, ela é muito séria, porque nós podemos nos encontrar nessa situação de inatividade, falando, eu não estou errando, eu também não estou maltratando, eu também não estou subornando, sendo fraudulento, ofensivo, mas a inatividade ela é um problema. Eu diria que esses são pecados mais difíceis de curar. Se você tem hábito de chutar mendigos, é mais fácil você se curar disso do que você se curar da indiferença. Esse que é o ponto, eu de diria. sair da zona de conforto. Exato, ela é mais desafiadora. Porque a indiferença, ninguém te julga, ninguém sabe o que você está pensando, o único que te julga é Deus. E ele ainda não manifesta na hora o que ele está achando. Ele pode revelar através da palavra, mas por alguma razão nós não consideramos o julgar de Deus tão forte como o dos outros que estão ao redor. Esse que é o ponto. Então é mais fácil alguém ser convencido a não chutar mendigos do que a ignorar os mendigos, a deixar de ignorar. Deixar de ignorar. Então acho que esse é o problema. Né? Então essa lição aí ela vem para chacoalhar mesmo, né, as estruturas da nossa profissão cristã, porque mostra que o que de fato é ser cristão. Existe um capítulo na Bíblia, Isaías 58, que é o capítulo do movimento adventista, eu considero também. E depois leia na íntegra, mas olha só o que diz aqui, o quanto Deus se importa com o povo dele operando a justiça. A partir do verso 6 diz assim, ó, porventura não é este o jejum que escolhi? Porque eles jejuavam no ambiente público, faziam um cara assim, sabe, de penitência, era só como se fosse num aspecto de sacrifício, de privação, mas de sofrimento. Mas qual que é o jejum que Deus escolheu? Diz, porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade? Para de pecar. Deus está falando assim, ó, solta, para de pecar. Que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo, tudo aquilo que te prende. Para de oprimir as pessoas, para de fazer o que é errado. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Então não é só deixar de fazer o errado, é passar a fazer o certo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casas os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então, olha só, verso 8, então romperá a tua luz como o nascer do sol, como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá, porque lá em Isaías 6, quem que disse, eis-me aqui, envia-me a mim? Isaías. Mas olha agora quem que fala isso, eis-me aqui, é o Senhor que fala agora. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, né? E o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia.
E o Senhor te guiará continuamente, e fartará tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, te dará saúde, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém. Então, muitas vezes nós estamos padecendo no nosso egoísmo, na nossa indiferença, inatividade, estamos padecendo na depressão, porque o egoísmo, a indiferença, elas são causas também da depressão. O egoísmo é quando eu penso muito em mim, o que estão pensando de mim, é uma vida centrada em si mesma. A pessoa está centrada em si mesma. Quando a sua preocupação ela é as necessidades das pessoas, o seu foco está no próximo e não em você, mas em Deus e no próximo, vem a cura, vem a restauração da vida física, mental, emocional, espiritual. E muitas vezes é isso que a gente precisa para usufruir de fato todas as bênçãos que Deus quer nos dar. É um texto que você precisa ler depois, refletir, meditar um pouquinho mais. Amém. Vamos aí para a lição de quarta, que vem falando chamados a estabelecer a justiça. Eu acho que a gente já entrou também um pouco nessa temática, mas vamos só aqui passar no dia de quarta e comentar brevemente. Deus, ele espera que nós façamos justiça. Esse é o ponto, né? E o clamor para que Deus intervisse com juízo era para que a justiça fosse restabelecida. O que Deus espera de nós, né? O que Jesus ensinou sobre os preceitos mais importantes da lei? O que significa isso? Certo, aqui a lição nos traz o texto de Mateus 23, 23 a 30, que é uma dura repreensão de Jesus para com os líderes, especificamente os fariseus. Vamos ler. Vamos ler Mateus 23, 23 a 30. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido as questões importantes da lei. Quais são as questões importantes da lei? Juízo, misericórdia e fé. Juízo seria justiça. Sim. Certo? Justiça, misericórdia e fé. Essas coisas devias ter feito e não deixar as outras por fazer. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ou seja, se preocupavam com coisas triviais, mas deixavam passar grandes erros em suas próprias vidas. Guias cegos, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o lado de fora do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de distorção e transgressão. Tu, fariseu cego, limpa primeiro o que está dentro do copo e do prato, para que também o lado de fora seja limpo. Olha só a obra começando de dentro para fora. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e de toda impureza. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Misericórdia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitam os sepulcros dos justos, e dizeis: se existíssemos nos dias de nossos pais, não teríamos sido com eles cúmplices no sangue dos profetas. Daí o 31 diz: assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Exatamente, eu acho que isso aqui nos coloca em uma situação, irmãos, em que não é errado nós vermos o quanto nós nos encaixamos nisso aqui, na verdade é muito correto nós fazermos isso. O que Jesus traz aqui? Pessoas que estavam praticando a lei, só que elas não estavam sendo sinceras naquilo que estavam fazendo. Por quê? Porque elas não ligavam para a motivação, na verdade. Elas se importavam mais com o exterior. Esse é o ponto. Mas o pior de tudo está se manifestado no verso 31, no verso 30. Nós não teríamos sido como nossos pais se hoje estivéssemos... É justiça própria, né? Exatamente. É justiça própria e cegueira também própria. Porque Sim, talvez eles pensam, não, nós somos melhores do que nossos pais. Ou seja, nós já estamos melhor do que eles naquela época, que não é comum entre nós. Quem de nós aqui se ajoelharia diante de uma estátua? Nós somos melhores do que os judeus, do que os hebreus. Quem de nós aqui mataria o Salvador? Nós somos melhores do que eles. Não tem como, a gente não pode ser pior. Esse é o ponto. Quando nós passamos a considerar que estamos em boa situação, que em certo aspecto pode ser bom, mas em certo aspecto também pode nos levar a não ver as nossas próprias falhas. Só abrindo um parênteses, você sabe por que Lúcifer caiu? Está escrito bem assim: te corrompeste o teu coração por causa da sua formosura.
corrompeste a tua glória por causa do teu resplendor. Você sabe o que significa a beleza, o esplendor na Bíblia? Salmos fala bem assim: adorai o Senhor na beleza Da sua da santidade. sua santidade. Ou seja, a santidade e beleza são sinônimos. Ele olhava tanto para a própria santidade que ele achou que era santo o suficiente para bater de frente com Deus. Uhum, Foi basicamente isso. uhum, Lúcifer caiu porque contemplou demais a sua própria santidade. Isso uhum. se demonstra nos argumentos. Os anjos não precisam de lei. Nós somos santos. O Silver colocou na lição passada, toda a congregação é santa. Uhum, Ou seja, esse era o argumento. Contemplar demais a própria santidade nos leva a esquecer que, na verdade, a lei de Deus é algo que nós estamos aprendendo todos os dias. uhum. E você me fez lembrar aqui da história do fariseu e do publicano, que toda pessoa que alimenta um senso de justiça própria, que quer, pelos seus próprios esforços também, ter justiça diante da lei, ela vai se contrastar com o próximo, porque ela sabe que ela erra. Porque os fariseus, eles eram estritos observadores da lei, mas eles erravam. E eles sabiam disso, mas para eles se sentirem superiores, Tinha que se comparar com eles alguém. tinham que se comparar com alguém. E com quem eles vão se comparar? Com Com os Deus? piores. Eles vão se comparar com os piores. Daí ele vai olhar para o publicano e falar assim: Senhor, muito obrigado porque eu não sou igual a esse publicano aqui, porque eu faço isso, isso e aquilo. Mas quem que Deus disse que saiu? Quem que Jesus disse que saiu justificado? O publicano, não por ele ser pecador, mas por ele se reconhecer. Exatamente. Esse é o grande ponto. Exatamente, a sua dependência de Deus, o reconhecimento do seu pecado, da sua falta de justiça, de que a justiça teria que vir de Deus, ele batia no peito: tenha misericórdia de mim porque eu sou pecador. E era isso que eles não tinham, essa humildade, esse olhar de misericórdia para com o semelhante. Sepulcros caiados, caso você não saiba, era um sepulcro adornado, florido, vamos dizer assim, pintado, adornado e assim por diante. Mas o que você tem dentro do sepulcro? Você tem morte, podridão, mau cheiro, iniquidade. Era isso que você tinha no coração deles: iniquidade, pecado, egoísmo, orgulho. Então eles se gabavam de ser justos, é o que a gente já comentou em Mateus 5, né? Terem justiça, mas eles estavam muito longe do espírito da lei, que é o amor, a misericórdia, é o espírito da lei que eles negligenciavam. E Deus, de fato, ele nos chama para estabelecermos a justiça nesse mundo, não sermos negligentes. Muitos dizem: mas esse mundo vai acabar, né? Tem esse pensamento, então vou jogar lixo aqui no chão. Não, você foi chamado para ser mordomo. Você é mordomo do tempo, você é mordomo da sua saúde, você é mordomo da natureza, você é mordomo também do semelhante, você é mordomo de tudo aquilo que Deus te deu, dos recursos que estão em suas mãos, e você precisa cuidar. Eu preciso cuidar, nós precisamos ter essa mentalidade. Amém. E realmente, para nós termos essa mentalidade, esse amor e esse reconhecimento de quem nós somos, eu diria, pastor, que é impossível uma pessoa salvar sem ter uma correta visão de si mesma. É verdade, isso é verdade. Certo? E isso eu acho que é um dos maiores problemas eu diria, uma doença espiritual que afeta a maioria. Satanás tenta fazer isso com todos. Fazer nós não sermos capazes de ver a nossa própria condição, nossa realidade. E para isso, eu acho que Isaías, onde você leu anteriormente, diz assim: não é isso que Deus pede de ti, aí coloca e depois fala que andes humildemente. Ah, sim, esse é Miqueias, a lição verdade, até Miqueias 6:8. Miqueias 6:8. Aí coloca lá: não é isso que Deus pede de ti, que andes humildemente com o seu Deus? Pratica a justiça, misericórdia. Contrastemos esse verso com a atitude do fariseu e do publicano lá. O fariseu conhecia toda a lei de Deus, mas ele quebrava toda porque ele não andava humildemente. Exato. Humildade significa o quê? Capacidade de aprender, capacidade de reconhecer, capacidade de saber que nós não sabemos de tudo. Nós não somos donos da verdade e que errar, sinceramente, não vou colocar errar não. Estar errado é um grande privilégio. É um grande privilégio. Um reconhecimento, né? Exato. Estar errado é um grande privilégio, por quê? Não você entrar no erro, porque você já está, provavelmente, todos nós já estamos. O reconhecimento do erro é um privilégio, porque isso não significa que nós vamos ser condenados. Significa, pelo contrário, é o primeiro passo para a salvação. Exatamente. Mas a natureza humana tem medo de reconhecer erros. É o orgulho, né? Então, quando alguém vem, por exemplo, falar pra gente alguma coisa, a gente se preocupa mais com o tom da pessoa do que com o conteúdo da mensagem. É sempre assim. Quando a gente vai falar, a gente não se preocupa tanto com o tom, e quando alguém vem nos falar,
A gente fala, eu não gostei do jeito que você falou. Aham. Mas será que não tem um pingo de verdade naquilo que eu falava? Aham. Entendeu? E a nossa natureza é assim, ela rejeita. É, Satanás coloca na nossa mente que nós somos autossuficientes, estamos muito bem. existe um tipo de coração que se torna inalcançável para Deus, que é o coração orgulhoso. Então, é o que Satanás quer que nós tenhamos, porque ele teve e se tornou um ser inalcançável. Não porque Deus não poderia, mas ele se colocou pelo alimentar o orgulho nessa posição. É o que a gente chama do pecado contra o espírito, né? Deus opera e você vai endurecendo pelo orgulho, pelo orgulho, pelo orgulho, até uma hora que a mente está tão cauterizada com o erro, com o pecado, com o orgulho, que como Deus vai trabalhar com aquilo? É impossível, né? Então, é um coração que se coloca à parte da possibilidade de Deus transformar. Vamos, por fim, aí para a lição de quinta, que é a pergunta, quem é o meu próximo? A lição já trabalhou, né, Lucas 10, a parábola do bom samaritano, mas acho que é bom a gente entrar aqui para partir para o final da lição, comentar um pouquinho sobre essa parábola, quem que o bom samaritano ilustra? Ele é um exemplo de quem, né? Como que a gente poderia entender essa parábola aí também? Quem é o meu próximo? Basicamente, eu acho que se nós fôssemos resumir essa parábola, o meu próximo é literalmente aquele que precisa de mim e que está mais perto de mim. Então, por exemplo, é muito comum nós falarmos, não, eu quero servir as pessoas, eu vou para a África. Tem essas... Ele é o seu próximo? Em nenhum sentido que ele precisa de você. É um ser humano. Mas se nós até pegarmos o outro sentido da palavra próximo, que é o que está perto, não é. Tem muitos mais próximos de você. Ou seja, quem era o próximo do homem ferido naquele momento? Era quem podia ajudá-lo. Então o próximo do homem ferido deveria ser o fariseu, deveria ser o levita. E eles iam ver aquele que era próximo, ou seja, próximo não é uma atitude, próximo é uma pessoa. Eu sou o próximo daquela pessoa que precisa de mim e ela é meu próximo também. Exatamente. Basicamente é isso. E a palavra próximo também traz essa questão da proximidade. Estar perto de mim precisa de mim. É a necessidade que eu preciso suprir imediatamente. No caso ali, o próximo foi a pessoa menos esperada, a pessoa mais inesperada. Né? Aqueles que mais se gabavam da sua justiça, que eram os fariseus, o povo judeu, foram colocados ali. E, na verdade, Jesus fala que essa história era real. Né? Sim, exatamente. Ponto que é aquele sacerdote, aquele levita, era o bom samaritano era uma história... E quando Jesus estava contando essa parábola, eles estavam presentes. Então, eu fico pensando, né? Eles foram ali desmascarados, eles foram indiferentes. E na indiferença deles, eles praticaram a injustiça. E quero uma parábola mais clara do que essa, como a própria lição diz, né? Como a palavra de Deus poderia ser mais clara em relação ao nosso dever de servir as pessoas que enfrentam dificuldades e aflições? Não tem como. Então, a parábola também tem a moral, como você disse, o próximo do ferido eram os três que passaram ali. Mas dos três, o homem ferido era o próximo, mas tem um sentido assim, que eu sou o próximo de todo mundo. Exatamente. Eu não tenho que olhar quem é o meu próximo, eu sou o próximo de todo mundo. Então a perspectiva não está no outro, está em você. Você é o próximo de todo mundo. Então quem eu tenho que ajudar? Todo mundo, porque você é o próximo de todo mundo. Exatamente. E esse bom samaritano representa claramente Jesus e representa a mim e a você, deve representar, porque se nós somos cristãos, nós somos seguidores do Cristo, que foi o bom samaritano, representado pelo bom samaritano, que supriu as necessidades. Eu fiquei pensando aqui, Moses, no início, né, na igreja primitiva, que passou por tantas situações desafiadoras, e era uma igreja que era conhecida por amar. Eu lembrei que o Império Romano passou por um contexto, agora eu não lembro a época, mas eu acho que foi ali no primeiro século, ou início do segundo, eu não lembro a data, mas passou ali por um momento muito desafiador, por uma doença e etc. E as pessoas pegavam seus entes queridos e lançavam fora de casa, assim, para que as demais pessoas não fossem contaminadas. Quem que eram as pessoas que estavam nas ruas cuidando desses doentes e enfermos? Sabe quem eram? Eram os cristãos. Então, os cristãos, eles devem ser conhecidos pelo amor. Lógico, pelo conhecimento da verdade, mas o que Jesus fala? Até a lição traz aqui, né? É o texto de João 13:35. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros.
e não em si por teorias, por ideias, mas pela prática de fato do amor, que deve ser, obviamente, norteada por uma teoria, por uma verdade, eu quero ser até redundante, uma verdade verdadeira, né? Então, nós temos que ser conhecidos pelo amor, pelo Amém. amor. E é isso que o mundo carece hoje, a manifestação do genuíno e verdadeiro amor de Deus. E sabe como que vai ser o mundo sendo preenchido com a glória de Deus? Será isso, a manifestação do amor de Deus através do seu povo. O povo de Deus manifestará o caráter de Deus de amor, de serviço, de abnegação. Isso fará com que a terra fique cheia da glória de Deus. Será o último convite divino para toda a humanidade. Vocês estão vendo meus filhos? Vocês em Babilônia estão vendo meus filhos? Vocês são meus filhos também. E os demais, quem quiser fazer parte do meu povo, faça parte agora. Abandone o pecado, vai ser o último convite. E Deus quer te usar como esse instrumento em nome de Jesus. Amém. Moses, considerações finais. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Vamos finalizar aí mais um Lições para a Eternidade. Considerações finais. Bom, eu acho que essa lição por si mesma, né, ela já traz muita consideração para nossa mente. Todos nós devemos estar pensando em muitas coisas sobre nós mesmos, sobre a nossa religião ou a nossa religiosidade. Mas o fato é, irmãos, que o amor, como foi citado anteriormente, não é algo que nasce naturalmente no nosso coração. É o que nos mostra, ou melhor, é o que mostra ao mundo de quem nós somos filhos, mas para que nós sejamos filhos de Deus, nós precisamos nascer. E isso, aquele que nasce de Deus, é capaz de ter amor e demonstrar. Amém. Então que nós busquemos esse novo nascimento, e Deus dá a todo aquele que procura. Certamente Ele não deixa ninguém que quer entrar para essa graça de ser um súdito do reino de amor e também um pregador do amor para todos aqueles que estão ao redor. Ele não rejeita nenhum de nós. E que Ele possa fazer essa obra em todos nós. Amém, em nome de Jesus. Moses, muito obrigado novamente por ter participado aqui conosco do Lições para a Eternidade. Eu peço que você curta este material. Caso não seja inscrito, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais, deixe aí seus comentários, seus pedidos também de oração. Todo esse seu envolvimento, a sua participação, ela é muito importante para nós e para que a plataforma possa entender que este vídeo é relevante e então mais pessoas serão alcançadas. Obrigado pela sua participação. Aqui vamos finalizando mais um Lições para a Eternidade. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima lição, até semana que vem. IAG, juntos avançaremos.